uma empregabilidade aqui na TV O Evangelho, na cidade de Betim, Minas Gerais. Vamos dar início a mais uma empregabilidade aqui na TV O Evangelho, na cidade de Betim, Minas Gerais. Não? Vamos dar início a mais uma empregabilidade aqui na TV O Evangelho, na cidade de Betim, Minas Gerais. O programa é ao vivo, pessoal. E antes de chamar os meus convidados, eu vou deixar um recadinho aí para vocês. Vá até a Regicel. Lá tem celulares, tablets, relógios, assistência técnica em geral. Aí na TV está os telefones aí, pessoal. Liguem lá na Regicel. E também, se você quiser fazer encomendas para bolos, doces, cupcakes, procure Ateliê dos Doces com Lívia Oliveira. Faça logo a sua encomenda. E agora eu vou chamar os meus convidados aqui. Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa Tudo tarde, bem? Tiago. Tudo bem, Silvia? Boa tarde, Tiago. Tudo Boa bem? tarde, Silvia. Boa tarde, doutor Getúlio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pela TV O Evangelho. Obrigada, é um prazer recebê-lo vocês aqui hoje no meu programa, em nome da TV O Evangelho, em meu nome, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com o doutor Getúlio é médico, e Tiago, advogado, Tiago Flores. Hoje eles vieram aqui para estar falando para nós sobre a visita ao Papa. Olha aí que bacana, eles vão contar tudo para nós, o que aconteceu lá em Roma. E aí, antes de começar a nossa entrevista, o doutor Getúlio vai falar um pouquinho dele para nós, o Tiago também vai falar um pouco dele, para a gente começar essa entrevista. A gente quer primeiro um grande abraço para a nossa comunidade betinense, em especial para a Citolândia, a colônia Santa Isabel, né? Eu sou médico aqui no município já há 22 anos, trabalhei muitos anos na UAI-7 e há 15 anos estou na colônia Santa Isabel. Hoje eu sou o diretor-geral da colônia. Trabalho com hanseníase há muitos anos. Temos um trabalho grande lá de integração das pessoas que adoeceram no passado da hanseníase, que graças a Deus hoje estão curadas, mas que ainda depende da atenção do Estado. E além disso, hoje o nosso hospital é aberto a toda a comunidade de Betim. Tivemos a felicidade de, representando o movimento de reintegração das pessoas acometidas pela hanseníase, ir até Roma, ser recebido pelo Papa e discutir a questão da hanseníase. Agora eu vou passar para o Tiago se apresentar. Bom, meu nome é Tiago Flores, né? Eu tenho uma formação técnica, eu sou técnico em agropecuária e bacharel em Direito, e participo do MORHAN, que é o Movimento de Integração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Dentro do MORHAN, eu sou um dos diretores nacionais do MORHAN, e o MORHAN tem na sua base a questão do voluntariado, né? Eu sempre morei em Santa Isabel. Meu pai, Sr. Nelson Flores, a minha mãe, Dona Zenaide, que o pessoal da região conhece, né? Foram ex-internos da colônia Santa Isabel. Então eu tenho uma vida na colônia Santa Isabel e participo do MORHAN. E hoje a gente vai bater um papo aqui do nosso encontro que a gente teve com o Papa Francisco no dia 17 de junho. E também, depois do Papa, a gente foi na sede da ONU, em Genebra, para discutir sobre hanseníase no mundo e preservação dos ex-hospitais colônia. Né? Igual existe Santa Isabel aqui em Betim, o mundo todo existe ex-hospital colônia, e a gente precisa promover tanto a questão dos direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase, como dos seus familiares, dos regressos, para a gente acabar com o estigma e o preconceito que ainda é gerado em torno de toda a doença. Com certeza, né, Tiago? Existe esse preconceito aí da hanseníase. É. E é um absurdo, Silvia, porque a grande maioria da população, mais de 90% da população, já tem uma imunidade natural contra a doença. E aquela parcela pequenininha que tem um defeito lá na imunidade, que poderia ter essa doença, ela precisa estar submetida a uma condição social de miséria, de pobreza muito grande para poder adquirir a doença. Apesar do bacilo ser transmitido pela fala, a maioria das pessoas não vão adoecer por causa disso. Eu trabalho com hanseníase há 28 anos, tenho o menor medo de trabalhar com a doença. Abraço, beijo meus pacientes, partilho as coisas com os meus pacientes. E as pessoas que às vezes, por falta de conhecimento, vão desenvolvendo esse preconceito contra o paciente, contra a doença, né? E um dos motivos da nossa ida ao Papa foi, o Brasil foi o primeiro país do mundo a abandonar o termo lepra.
porque o termo lepra vem carregado de muito preconceito, de muito estigma. E, às vezes, algumas autoridades referem a determinadas coisas assim, esses políticos leprosos, como fosse a lepra fosse uma coisa muito ruim. E nós fomos defender com o Papa de que ele não usasse mais esse termo lepra, fizesse como no Brasil. A gente usa o termo hanseníase, que significa que é um nome de uma doença plenamente curável. Gente, com um único comprimido, no primeiro comprimido a pessoa já deixa de transmitir a doença. E nós podemos tratar essa doença, tem tratamento, tem antibiótico. Se você tomar o remédio por 6 meses ou 12 meses, você vai estar curado. Então é uma doença que, se fizer o diagnóstico no início, a pessoa fica sem sequela nenhuma, plenamente curável. E nós fomos a Roma, através do Mohan, através da ajuda da Igreja Católica, dos franciscanos, nós conseguimos esse fato que é emocionante em todas as nossas vidas. Sinceramente, estar perante um homem que é simples, humilde, né, que acolhe aqueles que são excluídos, mexeu muito com a gente. Foi assim, extremamente simbólico, né, Tiago? O Papa Francisco, além de ele ser um grande líder, né, o líder maior da Igreja Católica, ele é uma liderança mundial, né? O Vaticano é considerado um país, não o menor país do mundo, ele também é um chefe de Estado. Então ele acumula as duas funções, né? Líder da Igreja e chefe de Estado. E a palavra do Papa Francisco, ela repercute no mundo todo, tanto positivamente como negativamente. Então o Papa tinha um vício de linguagem, a gente considera um vício de linguagem porque na Europa isso é comum. São poucos países que adotam hanseníase ou mal de Hans. O Brasil foi o primeiro, como o Dr. Getúlio falou, depois tem Cuba que adota hanseníase, tem o Japão que adota mal de Hans, tem a Malásia, tem as Filipinas, tem a Índia. Geralmente, onde existe um movimento social organizado, como no Brasil existe o Mohan e nesses outros países existe um movimento, né, dos ex-pacientes, geralmente eles brigam e conseguem essas conquistas, né, do abandono do termo lepra, que é um termo pejorativo. E se você for observar, é uma das poucas doenças que aparece na Bíblia. Então, essa questão do termo lepra, ela é carregada de preconceito. As pessoas, ao se deparar com a lepra bíblica, eles não conseguem enxergar como uma doença. Acham que é uma maldição. Então, aí vem todo esse estigma de preconceito, toda essa carga pesada. Tem um certo medo aí, vem esse preconceito. Exatamente. Então, por que o importante da visita com o Papa? O Papa, em algumas oportunidades, por exemplo, quando ele foi falar da questão da pedofilia, ele falou assim que a pedofilia é uma lepra na igreja. Uma outra coisa, ele falou da questão do Banco do Vaticano. Existe o Banco do Vaticano, isso é uma corrupção do Banco do Vaticano, isso é uma lepra da igreja. Mas isso é um vício de linguagem que nem ele mesmo sabia a dimensão que ele causava preconceito para com as pessoas atingidas pela hanseníase, para com seus familiares. O Brasil, infelizmente, é o primeiro país do mundo em novos casos de hanseníase. Nós somos o único país do mundo que não conseguiu eliminar a doença. São cerca de 30 mil novos casos todos os anos. O mundo todo diagnostica cerca de 200 a 220 mil novos casos da doença. Então nós estamos falando aí, por exemplo, nos últimos 10 anos, nós estamos falando aí de mais ou menos 2 milhões e 200 mil pessoas que tiveram hanseníase. Se você pensar que a pessoa que teve hanseníase, você tem toda a família, toda uma sociedade em volta, a gente está falando de muita gente que um simples vício de linguagem prejudicava. Então, esse encontro com o Papa, né, que foi assim, muito emocionante, muito marcante, o nosso principal pedido para ele foi o seguinte: a gente, né, fez o pedido para ele através da uma ex-interna da colônia do Amazonas, a Valdenora, que ele não usasse o termo lepra, porque esse termo ele não é bom para com as pessoas atingidas pela hanseníase. Mesmo sem ele saber, ele estava causando preconceito para com essas pessoas. E a nossa surpresa é que de imediato ele aceitou, e depois eu conversei um pouco com ele. Depois, quando o Getúlio foi conversar com ele, ele já deu um retorno muito positivo ali mesmo. Interessante, a nossa paciente, a dona Valdenora, esse paciente hanseníase, conversou com ele, explicou a situação. Aí ele passou mais em 2 pessoas. Quando ele chegou em mim: você que é o doutor do mal de Hansen, né? Então, assim, ele já incorporou, né? Quando ele fez essa afirmação, ele já estava falando: você é o doutor de mal de Hansen. Quer dizer, qual o significado? Eu nunca mais vou usar essa palavra lepra quando eu for referir sobre as pessoas, né,
que foram acometidas pelo mal de Hansen. Então a gente considerou assim como uma vitória. E a simplicidade dele, né? Eu cheguei na hora, fiquei todo emocionado, falei, eu posso te dar um abraço? Aí ele me deu aquele abração maravilhoso, sabe, assim, caloroso. E outra coisa interessante, Silvia, nós levamos alguns presentes dos nossos pacientes para ele, né? Um livro escrito pelo senhor Nelson Flores, contando a história dele lá na colônia, sobre o Rio Paraupeba. Nossa, que bacana, então, né? ele recebeu o livro, recebeu um tapete feito para dona Elza, que é paciente nossa lá, teve o maior carinho de olhar, ficou feliz de poder receber aquilo. É um gesto de uma pessoa iluminada. Independente de qual que seja a sua religião, a sua coisa, esses gestos de bondades, eles modificam o mundo, né? Você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser o que você for. Mas se você trabalha com bondade, com caridade, nós fazemos um mundo melhor. É a forma que Deus, que Jesus tem de se manifestar, né? E para a gente foi uma lição de vida. E o interessante, na fala dele, ele falou em italiano, eu escrevi. Ele falou o seguinte: queridos peregrinos de língua portuguesa, particularmente os membros do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase e do Instituto Dom Helder Câmara, sejam bem-vindos. Faço votos que nos seus corações reine a certeza de que o amor misericordioso do Pai Celeste não esquece ninguém e se revela especialmente próximos daqueles que são deixados para trás pela cultura do descarte. Que Deus abençoe cada um de vocês. Papa Francisco, dia 17 de junho de 2015. Olha que coisa linda, Silvia. Que belas palavras. O coração de Deus não esquece ninguém. Se revela próximo daqueles que são deixados para trás pela cultura do descarte. Quantas vezes a gente vê isso na nossa sociedade? Quantas vezes? Um alcoólatra, um viciado, um doente, né? Vai ficando encostado, uma pessoa idosa, né? Mas para Deus não, Deus acolhe todo mundo, né? Ele abraça, né? Acolhe. Independente do seu credo, da sua cor, da sua religião. Então foi uma lição maravilhosa. E o fato dele ter recebido essas duas pessoas que sofreram hanseníase, o fato das instituições que ajudaram esses pacientes ir lá, né, Tiago? Conta para eles, como é que essas pessoas conseguiram chegar lá? Quem financiou? Teve dinheiro público nisso, Tiago? A questão da visita em Roma foi uma articulação internacional, né, que a gente fez. Um dos principais interessados, além da gente do Brasil, dessa visita era o pessoal da Nippon, na Fundação Nippon. A Fundação Nippon é uma fundação japonesa, é a maior fundação de caridade do Japão e que tem, através do seu embaixador, Yohei Sasakawa, que o pai dele já fazia esse trabalho e ele herdou esse trabalho da fundação, a fundação que discute a questão da hanseníase no mundo. Essa fundação financia todos os medicamentos para com a hanseníase no mundo todo. O próprio Brasil, né, que é o principal país ainda com novos casos, não gasta nem um centavo com medicamentos porque a Fundação Nippon financia para todo mundo. Tudo é através dessa fundação? Tudo através da fundação. Não tem custo? Não tem custo, não tem nada. Esse Yohei Sasakawa, esse embaixador, ele fez eliminar a hanseníase no mundo, ele fez como um projeto de vida dele. Ele respira isso todo dia. 10 milhões de pessoas tomaram remédio de graça. 10 milhões? No decorrer dos anos. Então, ele tem isso como projeto de vida dele, eliminar a hanseníase do mundo. E esse encontro com o Papa era muito importante. Então, eles já tentaram outras vezes, eu fiquei responsável nessa parte de fazer essa articulação via Brasil, porque o Brasil é o maior país católico do mundo, então a gente tem bons contatos, né, na questão da igreja dos franciscanos, e aproveitar o espaço aqui para agradecer e mandar um abraço ao pessoal, os franciscanos, Frei Walter, Frei Pedro, todos os dois moram na colônia, Frei Irve, que mora em Belo Horizonte, a Noelle, que é do Cifrajup, o Frei Ronilson, que trabalha na questão do Cifrajup, porque foi através do Cifrajup, que é o Serviço Interfranciscano de Paz, Justiça e Ecologia, que a gente conseguiu essa agenda com o Papa. O Cifrajup, a gente fez uma visita para o Dom José Belisário, que é um membro da ordem franciscana também, e hoje ele é arcebispo do Maranhão. E no final do ano a gente fez uma visita para ele de uma semana. O Maranhão também é um estado muito complicado na questão de novos casos da hanseníase, é um dos primeiros estados do Brasil, né, no diagnóstico de novos casos. Nós fizemos um trabalho lá de uma semana para
ver o que a gente poderia fazer relacionado à questão da doença. E a partir daí a gente reforçou esse pedido que a gente já tinha feito em outras instâncias, mas que não tinha dado certo ainda. E Dom Belisário, na época, em novembro, ele era vice-presidente da CNBB, e através da Cúria Romana, né, no escritório em Brasília, ele encaminhou o pedido. Em abril nós tivemos a sinalização positiva, né, que o Papa iria receber. A partir daí do momento a gente começou a se articular. Os japoneses, já ia acontecer um encontro na ONU, dia 16, 17 e 18 de junho, uma atividade, né, da questão da preservação do patrimônio histórico das colônias, os novos rumos e desafios, as novas metas na questão da eliminação da hanseníase no mundo. E aí nós conseguimos fazer com que essa agenda encaixasse nesse período mais ou menos da ONU, porque já tinha uma mobilização, já tinha gente, né, em Genebra, e Roma e Genebra é perto. Então a gente tentou essa data, a gente conseguiu para o dia 17, e aí dentro dessa comitiva nossa, que participou do encontro com o Papa, participaram 2 japoneses, né, da Fundação Nippon, e as outras 13 pessoas que estavam lá, era um americano, um frade americano, e os outros 12 pessoas que compunham um grupo eram 12 brasileiros. Dos 12 brasileiros, apenas eu, o Arthur, que é o nosso coordenador nacional do Morran, a Valdenora, a Tâmara e o Dom Diogo, que é o nosso bispo que morou em Santa Isabel. Dom Diogo estava presente Dom também? Diogo acompanhou o grupo e apresentou a gente para o Papa. Nós tivemos o financiamento por parte dos japoneses, Dom Diogo um pouco por parte da igreja, para a gente ir ao encontro do Papa. As outras pessoas que foram, igual Getúlio, mas a esposa, o próprio Faustino, que é um ex-atingido pela hanseníase do Ceará, ele também foi do Papa, mas as pessoas se articularam por conta própria para ir. Né? Apenas 5 pessoas do nosso grupo teve esse financiamento. Já ligado à questão de Genebra, porque 3 já estariam em Genebra. Na verdade, o evento principal era Genebra, com a agenda do Papa, eu, mais o Dom Diogo, nós fomos também, tivemos o financiamento da Fundação. E as outras pessoas, né, igual o Getúlio, a Maria se articulou, o Faustino se articulou, os frades que moravam lá próximo se articularam, outras pessoas que moravam na Itália, que já tinham a proximidade do Morran, se articulou para estar nesse encontro com o Papa Francisco. Que foi, como o Getúlio falou, foi muito emocionante. Foi muito emocionante e não foi o final. O encontro com o Papa Francisco a gente está considerando como um começo. A gente fez um pedido para Roma, através do arcebispo de Saúde e Trabalho, a gente começa a fazer um fórum a partir de 2016 para discutir a questão da hanseníase no mundo, a ajuda da própria Igreja Católica no mundo, no combate à doença. No Brasil, né, a gente tem projetos ligados aos franciscanos, que se chama Franciscanos pela Eliminação da Hanseníase, que é um projeto que atua aqui em Minas Gerais, atua no sul da Bahia, outros estados também se articulam, né, em cima desse projeto. A gente precisa avançar nas parcerias, porque o desafio da questão da hanseníase é um desafio muito grande. E como que é esse projeto, Tiago? Os Franciscanos pela Eliminação da Hanseníase é um projeto ligado um pouco à espiritualidade franciscana. São Francisco, ainda quando não era São Francisco, quando era apenas Francisco, né, e de Assis, porque ele morava em Assis, uma cidade da Itália, Francisco, o jovem Francisco, ele tinha horror ao portador de hanseníase da sua época. Ele não podia ver. E um dia, ao caminhar pelas ruas de Assis, ele encontrou com um ex-portador de hanseníase e deu um abraço e um beijo nele. A partir daquilo ali, ele se transformou. A vida dele é contada antes e após o encontro com o hanseniano do seu tempo. E a partir daí, ele se torna, então, esse exemplo, né, de paz e bem, amor, de ecologia, de defesa dos animais, e a partir daí, através do encontro com o atingido pela hanseníase do seu tempo. E por isso essa questão do Papa Francisco. Ao escolher esse nome de Francisco, ele carrega toda essa história. Inclusive a gente lá em Roma, né, o escritório lá do Cifrajup, os frades que moram em Roma, o Frei Adelmo, o Frei Fábio, o Frei José Rosansky, eles deram 2 presentes para a gente, que foi justamente uma imagem de madeira que simboliza esse encontro de São Francisco, né, na época do Francisco, com o doente. E 2 imagens. Por que 2 imagens? Uma a gente presenteou para o Papa, explicou o motivo, explicou ali aquele momento, o Papa ficou muito feliz, muito emocionado com aquilo, e a outra imagem ele abençoou e a gente trouxe. Né, a gente trouxe para a gente colocar no museu, né, que a gente está construindo lá em Santa Isabel, né, nas antigas ruínas, para ser uma das peças do museu, com todo o histórico desse encontro com o Papa, com toda essa
essa questão um pouco da espiritualidade franciscana. E o projeto Franciscanos pela Eliminação da Hanseníase é justamente isso. Integra a questão da espiritualidade franciscana, né, da questão do cuidado com o outro, relacionado a esse encontro que eu acabei de relatar do São Francisco com o doente do seu tempo e reproduzindo isso nos dias atuais, né, a defesa do pobre, do oprimido, porque hoje, se você olhar o grande mapa da hanseníase no mundo e no Brasil, a hanseníase está ligada à questão da desigualdade social. Onde tem pobreza, onde tem miséria, tem a questão da hanseníase. Se você for olhar o mapa do mundo, não tem hanseníase na Europa, não tem hanseníase nos Estados Unidos, não tem hanseníase na Austrália, né? Os países ricos não têm hanseníase. Só então, os países pobres. tem um vínculo muito grande com a pobreza. E o que entristece a gente é que nós somos campeões mundiais em hanseníase. E que entre 25 a 36 mil casos novos todos os anos, Silvio. E desse percentual, 12% são crianças. Crianças adoecendo de hanseníase no Brasil. Nós fomos na ONU, teve uma apresentação mostrando assim, ao longo dos anos, os países que tinham hanseníase. E vai passando, ano tal, apagou ali, apagou aqui. E o único mapa que ficou com hanseníase, o Brasil, gente. Eu me senti, né, triste de ver isso, né? O nosso país não está conseguindo eliminar a hanseníase. Então esse gesto do Papa é um gesto assim, ó, estou acolhendo, né? É um sinal para a gente, né? Uma simbologia. Vamos acolher, gente, vamos discutir essa doença, vamos acabar com essa doença no nosso Brasil, no nosso país. Então esse reforço, né, desse simbólico do Papa é que nos dá força para continuar nesse trabalho, na nossa luta de acabar o preconceito, toda forma de preconceito, né? Não é só em relação à hanseníase. Mas o preconceito. Em relação ao preconceito, né? O amar, né? Se eu gosto de você, eu gosto de você do jeito que você é, com as suas doenças, com os seus defeitos, com os seus problemas, com as suas qualidades, né? Essa coisa da vida comunitária é um cuidando do outro, que é muito que a gente faz em Santa Isabel, né? Santa Isabel é como se fosse uma família, né? O paciente, o morador, o trabalhador da saúde, né? Nós trabalhamos ali todo mundo junto. Não é à toa que as pessoas falam que lá é o melhor lugar de atendimento de saúde de Betim, mas é porque tem esse sentimento do acolhimento, né? Do receber, né? Do partilhar. E fala um pouco aí para nós lá da colônia. E o Getúlio, até para ele fazer essa apresentação que ele falou, o Getúlio é o atual diretor da colônia Santa Isabel. Olha aí, pessoal, diretor lá da colônia Santa Isabel. E fala aí um pouco para nós aí, doutor Getúlio. Nós assumimos com essa responsabilidade de fazer crescer aquilo, né? Abrir para todos os outros pacientes hanseníase da nossa região, mas abrir também para todo o Betim, né? Nós temos um ambulatório de especialidade muito bom, de cirurgias, temos profissionais extremamente gabaritados, temos um trabalho muito importante do tratamento de feridas, né? Temos uma memória cultural da cidade, né? Cinema, museu, tem uma série de coisas que a gente quer interagir com a cidade de Betim. Porque, infelizmente, o nosso Citrolândia tem o pior índice de desenvolvimento humano da região metropolitana, que é esquisito, né? Betim tem o melhor e um bairro de Betim tem o pior. Nós precisamos modificar isso, né? Nós precisamos fazer uma provocação com as nossas autoridades, né? Com as pessoas, olha, no melhor não pode ter o pior. Nós precisamos de uma atenção voltada para a cidade. E no momento delicado da necessidade de um atendimento médico, de atendimento de saúde, nós estamos lá prontos para atender com carinho, né? Atender com atenção e atender com qualidade. Nós estamos implantando agora um modelo de gestão participativa, onde o trabalhador da saúde, o usuário da saúde e o gestor, em conjunto planejam, em conjunto executam, né? Nós estamos implantando um sistema onde todo mundo é uma peça importante para que ele funcione, né? Nós estamos abrindo a caixa preta do financiamento, discutindo com a comunidade quanto a gente gasta, como a gente gasta, pedindo opinião, fazendo todo um processo de escuta para que o nosso lugar melhore e, melhorando o nosso lugar, a gente possa atender Betim. E o interessante dessa ida foi o jeito que nós fomos recebidos na ONU depois de estar com o Papa Francisco.
Nós fomos recebidos lá de uma maneira assim maravilhosa. Tinham várias pessoas da Hanseníase do mundo inteiro colocando a sua situação e muito felizes do Papa ter recebido esses 2 pacientes do Brasil. Eles se sentiram representados. Que a gente tem uma outra luta, Silvia, que é o Estado brasileiro reconhecer por ter separado os filhos dos nossos pacientes. Eu queria que o Tiago falasse um pouco sobre isso. O Brasil é o segundo país do mundo que indenizou as pessoas que foram atingidas pela hanseníase e que foram obrigadas a ficar internadas compulsoriamente nas colônias, igual ficar em Santa Isabel. O primeiro país do mundo que reconheceu foi o Japão, mas no Japão não foi através das vias políticas. O que é as vias políticas? No Brasil foi através do MOHAN, né, do movimento social, que começou a pressionar o governo e falou assim: olha, está errado, vocês internaram, né, compulsoriamente hanseníase até 1986, 1940 já sabia-se do tratamento, a forma de transmissão. A partir de 1940 não precisava mais segregar por causa da hanseníase, e o Brasil continuou internando até 1986. E aí a nossa tese do MOHAN, que o Brasil cometeu um crime de Estado, uma violação de direitos humanos, e que precisava fazer uma reparação para com essa população. População, na sua maioria, já idosa, que não teria nem muito tempo, nem para desfrutar do tamanho que foi a violência, mas que o Brasil precisava fazer algo. O Japão foi através de vias judiciais. Os ex-pacientes de hanseníase do Japão entraram em 1990 na corte japonesa, pedindo 2 coisas. No Japão, até 1990, eles estavam presos dentro das colônias. Então eles pediram o direito de sair das colônias e uma indenização por parte do Estado. E no Japão ainda pediram uma terceira coisa, que era a preservação da história. Então no Japão eles conseguiram o direito de sair dos hospitais colônias, conseguiram uma indenização por parte do Estado e conseguiram que o governo japonês, o Estado japonês, fizesse 2 grandes museus nacionais da questão da história da hanseníase no Japão. Museu é uma coisa que a gente está começando a engatinhar no Brasil, né? Tem boas iniciativas, né? Em todos os estados, algumas iniciativas, e a gente está avançando na questão dos museus. E aí, voltando na indenização, a partir de 2007, o ex-presidente Lula atendeu a reivindicação do movimento social, editou uma medida provisória, medida 373, né, de setembro de 2007, que foi convertida em lei em 18 de setembro de 2007. Foi a lei, foi a medida provisória que o processo que tramitou desde a entrada do projeto de lei primeiro no Senado, pelo senador Tião Viana, e depois a medida provisória e a conversão em lei, foi uma das leis mais rápidas da história do Congresso Nacional, por causa da questão do alto valor social. O Brasil só tem só paga 2 indenizações por crime de Estado, que é a questão da indenização ligada à questão da ditadura militar, das pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar, e a lei da hanseníase, né, do internamento compulsório. Só esses dois fatos que são considerados crimes de Estado do Brasil. Então o Brasil reconhece esses 2 crimes de Estado. E a mesma política, né? Antigamente a gente falava política de profilaxia da lepra, que é a época da polícia sanitária, onde as pessoas eram obrigadas a vir pela colônia, deixar família, deixar casa, deixar tudo. Essa mesma política é que fazia com que os filhos sejam isolados dos seus pais. Né? A criança, ao nascer dentro da colônia, imediatamente ela era tirada, né, do seio familiar. Ela não tinha o direito de mamar nem aquele primeiro leite, aquele leite mais forte, né, o colosso que a gente fala. Nem esse primeiro leite a criança não tinha direito. Ela era mandada para uma instituição, né, em Mário Campos, em Belo Horizonte, no Horto. Depois tinha uma outra instituição no bairro Pindorama. Então, o Pindorama, para a gente que é de Estrolândia, tem um apelido pejorativo. Quando a pessoa chama o outro: "Ô, você é um Pindorama", a pessoa sabe que a pessoa não está elogiando ele, por causa dessa questão da história, da questão dos preventórios, dos educandários. E foi a mesma política que separava as pessoas que tinham hanseníase dos filhos. Então a nossa tese do MOHAN, que a gente já está nessa luta aí desde 2000, já tem 5 anos de luta que a gente está avançando, é a questão que o Estado brasileiro também reconheça que errou para com o que a gente chama de filhos separados. Né? A partir de 1940 também não precisava mais separar os filhos de seus pais. O Estado brasileiro continuou separando até 1986. Então, essa é uma luta nossa, a luta atual nossa do movimento, do MOHAN, para que o Estado brasileiro reconheça também que errou para com esses filhos e proponha formas de reparação, políticas públicas reparatórias para com esse público de pessoas que, através de pesquisas que a gente tem, através da academia, a gente vê que é um público que não teve acesso à educação, é um público que não tem moradia, é um público que a vida que eles têm hoje se deve muito à falta de assistência que eles tiveram
nos primeiros anos de vida. Os primeiros anos de vida são os primeiros anos mais importantes da formação da personalidade do sujeito, porque a maioria das características da personalidade você adquire ali no primeiro ano de vida. E essas crianças não tiveram isso, elas não tiveram esse direito de conviver com seus pais, de conviver com seus familiares. Então, a nossa tese do Mohan é que o Estado brasileiro também reconheça para com essas pessoas. E não é só a tese do Mohan. Nessa reunião da ONU, saiu uma recomendação de que todos os países do mundo que isolaram pacientes de hanseníase, todos os pacientes do mundo que separaram os filhos desses pacientes, reconheçam que erraram e criem formas de reparar esse erro. Então nós conseguimos resolução importante. O setor de direitos humanos, ligado à Organização Mundial, né, à Organização das Nações, recomenda hoje, vai sair esse relatório, vai ser publicado agora, que haja um nível de reparação nisso. E o Brasil, nesse campo, é pioneiro, né? Nós somos referências mundiais de como o movimento social conseguiu essa reparação. E se Deus quiser, esse ano, mais tardar o ano que vem, nós vamos conseguir reparar os filhos. Nosso país, Silvio, é um país ele é um país dos extremos. Eu, desde 2012, eu tenho acompanhado um pouco desses congressos internacionais, tenho tido a oportunidade de viajar um pouco o mundo, né, Europa, Japão, né, participando desses congressos. E o Brasil, ele é os dois extremos. No mesmo extremo que ele é o único país que não consegue eliminar a hanseníase no mundo, ele também é o país que mais avançou na questão dos direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase. Então ele é os dois extremos. Se por um lado ele não conseguiu na parte da questão da doença e novos casos, por outro lado o mundo todo reconhece como que é o país que mais avançou e o que mais fez na questão dos direitos humanos para com as pessoas atingidas pela hanseníase. Então, nesses congressos internacionais, na mesma hora que a gente fica triste, a gente fica alegre, sabe? Fica alegre. É um jogo de emoções assim que deixa a gente apaixonado pela causa, apaixonado pela luta, que vale a pena essa luta nossa do dia a dia. Você falando aí da história lá da colônia, dos filhos separados, eu conheço histórias, né, de pessoas que foram separados mesmo dos pais durante este período, né, por conta da doença mesmo. E sim, quando eles contam é muito emocionante, né, a maneira que eles contam, o que eles viveram. E como hoje também eu moro lá, né, que convivo com as pessoas, para mim não existe esse preconceito. Abraço, tenho todo carinho com eles, recebo eles. E hanseníase, é igual o Dr. Getúlio mesmo explicou, tem cura, não é isso que vai atrapalhar um abraço. E os nossos pacientes são exemplo de vida, Silvia. Tudo que eles passaram na vida, eles conseguem nos dar amor, que a sociedade só tirou deles. E eles nos acolhem, nos dão amor, nos dão lição de vida. E como eles sobreviveram isso tudo, sem perder a fé, sem perder a felicidade. Eu me sinto muito bem acolhido em Santa Isabel. É emocionante. É muito emocionante mesmo. Eu também fui muito bem recebida, sou até hoje lá. E assim, são lições que eu aprendi e vou aprender a cada dia. Eu sempre que eu encontro com uma pessoa, eles contam a sua história, quer compartilhar aquilo comigo. Então assim, é muito emocionante mesmo. Eu falo que é uma escola, que a gente aprende cada vez mais, é uma lição de vida. Faz a gente crescer como pessoa, como profissional. Né? E que a gente brinca que a hanseníase é só a nossa desculpa. A gente quer um mundo mais justo, um mundo melhor, onde as pessoas tenham direito ao acesso a tudo, né? Com equilíbrio, com calma. A gente pode ter um país melhor, podemos ter uma cidade melhor, um bairro melhor, né? As pessoas precisam ser acolhidas e entendidas. E também deixar esse preconceito colônia, que não tem só colônia Santa Isabel, né? Mas tem colônia em Bambuí também e outras cidades, né? Minas Gerais são 5 ex-hospitais colônias. Então, Betim, né? Santa Isabel, Betim, Bambuí, Ubá, Três Corações e Sabará. No Brasil todo são cerca de 33 ex-hospitais colônias. E no mundo todo existe ex-hospitais colônias. No mundo todo são mais de 2.000 ex-colônias de hanseníase, que até hoje é povoado, tem gente da época a gente fala remanescente no internamento compulsório.
qual que é nosso foco principal, nossa luta principal? É a questão dos filhos separados, mas a nossa segunda luta também, que está correndo em paralelo, é a questão da preservação do patrimônio histórico. Por quê? Santa Isabel chegou a ter 5 mil ex-pacientes internados, de uma vez só. 5 mil pessoas morando ali em Santa Isabel. Hoje, se a gente pegar tanto Santa Isabel como Citrolândia, e os regressos que a gente fala, que as pessoas que foram morar na sociedade, de uma forma geral, hoje a gente vai conseguir encontrar no máximo 1.000 da época do internamento compulsório. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a história está se acabando, né? As pessoas estão morrendo. Então, o movimento social, nossa principal tarefa, nossa principal luta é de preservação da história. Porque as sociedades que virão daqui 20, 30, 40, 50, daqui 100 anos, elas precisam conhecer essa história. Para que a gente não cometa o mesmo erro. A gente está vendo alguns estados fazendo a internação compulsória das pessoas drogadas, do crack. Nós já fizemos o erro de isolar essas pessoas, isolar pessoas, e não resolveu. E não é isolando a pessoa dependente química que nós vamos resolver o problema da dependência química. Então nós precisamos ter memória para que as gerações futuras não repitam o mesmo erro de separar da sociedade aquilo que ela acha que é ruim. E vocês trouxeram um vídeo Trouxemos. sobre a visita ao Papa, contando lá como foi, como vocês já falaram aí no início. É aquele momento da gente encontrando com o Papa, a gente conseguiu registrar na câmera que a gente levou, né? Vai vir as imagens oficiais, né, do Vaticano. Vai vir pra gente, vai chegar agora dia 6 de julho, através de um amigo nosso que chama Yuri, que é um cantor de ópera, que é de Belo Horizonte, que participa do movimento com a gente, que mora na Itália e cantou pro Papa, cantou um refrão de uma música pro Papa, o Papa gostou muito, e ele vai trazer pra gente as imagens originais, e essas imagens que a gente conseguiu gravar enquanto a gente estava no encontro com o Papa. Cada um foi pegando a câmera um pouquinho, enquanto o outro abraçava, cumprimentava, conversava, passava a câmera, e a gente conseguiu registrar algumas coisas que foi muito legal. Então vocês trouxeram aí para estar mostrando aí na empregabilidade Isso. as imagens, que vai ser mais emocionante ainda, pessoal. Porque eu aqui já tô assim, fiquei muito emocionada, eles contando a história aqui da visita ao Papa, falando da Hanseníase, da colônia. Não tem como ficar emocionada, viu, doutor Getúlio? Fiquei muito emocionada mesmo, Tiago. Então eu vou pedir aí o Eduardo para estar passando aí o vídeo aí para vocês estarem assistindo aí. O vídeo, ele vai estar passando o vídeo, ele tá sem áudio, porque como era uma máquina pequena, né? Uma máquina caseira, as imagens são boas, mas o áudio fica um pouco prejudicado. Então, esse vídeo retrata essa questão, a questão do encontro. E uma coisa que o Getúlio vai poder falar isso também, eu acho que ele deve ter percebido isso, uma coisa que me tocou muito é a questão do silêncio. Né? A gente encontrou com o Papa na Praça de São Pedro, que é onde acontece a audiência geral. E, né, na Praça de São Pedro, tranquilamente lá umas 20, 30 mil pessoas ou mais, e o silêncio, a questão do silêncio, na hora que o Papa estava com a gente, tudo assim, a gente olhava para trás na praça, assim, aquela imensidão de gente, e não escutava nada. Aquilo... O silêncio diz tudo. O silêncio diz tudo. Então, aquilo me impressionou muito positivamente, assim, da questão, e eu acho que acho que simbolizou bem a importância do momento. Muito bom, né, Tiago? Muito emocionante. Realmente ali, eu acho que devia ter mais de 100 mil pessoas, né? Que a praça é gigantesca. E nesse 1h e pouco que ele ficou com a gente ali, conversando, sem pressa, né, Tiago? Que é o interessante, com aquela paciência apostólica, aquela calma, aquela tranquilidade, né? Uma pessoa realmente muito carismática, o respeito das outras pessoas que estavam ali, né? Também aquele povo inteiro, gente do mundo inteiro, gente de tudo quanto é língua, né? Tudo presente ali. Foi emocionante realmente ver o respeito das pessoas por aquele momento, né? E o bonito também, o Faustino, que é lá do Ceará, né? O momento faustino do encontro com o Papa, né?
de cair de joelhos perante o Papa, de abraçá-lo. E qual foi o gesto do Papa? Levanta, meu filho, vem cá que nós te acolhemos, vem cá que nós te respeitamos. E eu estava do lado, Faustino, aquilo assim, cara, as lágrimas vão descendo, assim. É difícil não chorar numa situação dessa, né? Assim, é um momento que realmente marcou minha vida para a vida, por toda a vida. Eu vou lembrar desse momento, desse acolhimento, da importância desse gesto para a história da Hanseníase no Brasil e no mundo. Esse dia vai ser um dia inesquecível, hein, doutor Getúlio? Como vai? Né? 17 de junho está na memória para todo sempre. O fundador do Mohan, Silvio, chamava, né, já faleceu, Augusto Vieira Nunes, Bacurau. O Mohan tem dois registros, né, de encontro com o Papa, o Papa João Paulo II. Em 1980, quando o Papa veio ao Brasil, ele celebrou uma missa em Marituba. Marituba é uma cidade do Pará, onde tem um ex-hospital colônia nosso também. Ele foi em Marituba, celebrou uma missa, teve um contato, né, com os pacientes da época. Eu tive em Marituba tem um ano e pouco. Até hoje é muito vivo na memória das pessoas. 35 anos depois, de 1980, 2015, 35 anos depois, as pessoas narram aquele momento como se tivesse acontecido ontem. Então, é uma coisa que realmente marca. Que marca. E em 1990, o Bacurau, né, o Augusto Vieira Nunes, o Bacurau, teve um encontro com João Paulo II em Roma. Foi recebido, né, pelo Papa lá também. Né, na oportunidade, entregou um livro para ele que chamava A Margem da Vida, né, que ele descrevia a questão dele, a questão do paciente de hanseníase como um todo no Brasil, e teve esse encontro com o Papa. E essa ligação da questão da igreja católica como um todo, ela é muito forte, porque quem trabalhava nas colônias de hanseníase no mundo todo, no Brasil e no mundo todo, geralmente eram os padres e as irmãs. Ninguém queria ir para a questão das colônias, então eles tinham essa missão de cuidar, né, de cuidar do outro como missão de vida. E nós tivemos um momento, Tiago, que o senhor Paulo Domingos, lá da colônia, também foi escolhido pelo Papa na visita dele aqui a Belo Horizonte. Verdade. Ele recebeu um paciente nosso lá, né? Foi recebido lá na Praça do Papa. É um gesto simbólico também do Papa João Paulo II, né? Acolheu uma pessoa da nossa comunidade. Mas tem uma novidade, Silvio. O Tiago, como liderança do Mohan, fez o convite. O Papa vai estar em 2017 no Brasil. O movimento fez o convite que nessa vinda que ele visite uma das colônias de hanseníase do Brasil. Nós então vamos ter o prazer de receber o Papa na colônia Santa Isabel. Nós convidamos a uma colônia do Brasil. Se eles não derem esse prazer de visitar a nossa... Vamos torcer que ele venha em Belo Horizonte, né, porque existe colônia no Brasil todo. Se ele vier em Belo Horizonte, vamos fazer articulação para a gente tentar trazer ele em Santa Isabel. Vamos torcer aí, né? Que ele venha, se Deus quiser, em 2017, e que a colônia Santa Isabel seja premiada aí, né? Com a visita dele, com certeza. E eu quero que vocês deixem aí uma mensagem aí para quem está assistindo nós aí nesse momento. Gente, hanseníase tem cura. Mas o preconceito, a gente tem que trabalhar para que ele acabe, né? Não basta tratar a doença provocada lá pelo micróbio, não. Nós temos que tratar uma doença da alma, que é o preconceito, né? Não só em relação à hanseníase, mas em relação a toda aquela pessoa, né, que necessita de carinho, que necessita de atenção. Vamos abrir os nossos corações, vamos botar Jesus nos nossos corações. Eu gostaria de falar com você que está nos ouvindo, nos assistindo, para que entre nessa luta com a gente. Seja um voluntário nosso do Mohan. As reuniões do Mohan, né, para quem está em Betim, acontece todo primeiro sábado do mês, às 16 horas, às 4 horas da tarde, na colônia Santa Isabel, na sede nossa, sede do Mohan, na Praça da Matriz, né, da colônia Santa Isabel, uma sede bem grande, bem visível. Chegando na Praça da Matriz, você vai ver lá escrito Mohan. Então, acontece todo primeiro sábado do mês, às 16 horas. Se você está numa cidade, se não tem um núcleo do Mohan, não tem uma colônia, você pode ir no nosso site www.mohan.org.br, www.mohan.org.br, e através da Remob, que é a nossa rede nacional de voluntários, se cadastrar para ser um voluntário do Mohan. E ainda, você ainda tem o Telehansen. Se você quiser tirar dúvidas relacionadas a hanseníase, saber como pode ser um voluntário, como pode colaborar nessa causa, você pode ligar no 0800 026 2001 em horário comercial,
né, de segunda a sexta em horário comercial, para estar tirando dúvida, para estar tirando esclarecimentos, a questão da doença também, da hanseníase como um todo, e da questão do movimento, para ser um voluntário com a gente, que a gente precisa, nosso movimento é um movimento de voluntários, e a gente precisa, né, que as pessoas da sociedade civil em geral, né, venham nessa luta com a gente, para a gente poder eliminar a hanseníase. A gente fala que hanseníase tem cura e preconceito também. Também. Eu também quero já ser uma voluntária aí, viu, Tiago? Próximo sábado, 16 horas. Lembrando, www.mohan.org.br. Lembrou aí, pessoal? www.mohan.org.br. O programa já está terminando, pessoal. Quero agradecer a presença aí do Dr. Getúlio, Tiago, hoje aqui no programa, está falando sobre essa visita, sobre a hanseníase. Volte quando quiser para trazer novidades aí para nós. Foi um prazer recebê-los vocês aqui hoje. A gente que agradece pelo espaço e a gente precisa desses espaços, porque preconceito a gente só combate com informação. Com certeza, Tiago. Preconceito não. Silvia, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, né? E um abraço a todos vocês de Betim, de Minas Gerais, do Brasil, todas as pessoas que participam da sua audiência aqui. E se alguém quiser visitar a colônia, gente, conhecer a história da hanseníase, também faça contato com a gente. É o 31, que é o DDD, 3529-3305. 3529-3305. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela atenção de vocês. Quer deixar o e-mail de vocês também? Pode. O meu e-mail é rolicoflores@hotmail.com. ROLICO flores@hotmail.com. E hoje nas redes sociais tem o Facebook, né, que é o Thiago Flores MH. Thiago Flores MH, MH de Mohan. Então, quiser fazer contato com a gente pelo Facebook, pelo e-mail, fica à vontade também. O meu Facebook é Getúlio Ferreira de Moraes. Getúlio Ferreira de Moraes. E meu e-mail é DR de doutor, abreviado, .get, que é a abreviatura de Getúlio. Então é doutor.get@hotmail.com. dr.get@hotmail.com. doutor.get@hotmail.com. E o pessoal pode entrar em contato aí com vocês. Com certeza. E se alguém quiser ver as fotos da viagem do Papa, está lá no meu Face, gente. As fotos estão todas lá. Então entra aí, pessoal. Vai no Face aí do Dr. Getúlio, o Tiago. Vê lá as fotos lá da visita ao Papa, para vocês verem como foi a visita e para vocês ficarem assistindo mais emocionantes ainda. Então, pessoal, o programa já está chegando ao final e eu quero mandar um grande abraço aí lá para o Reginaldo, da Regicel, que está sempre assistindo, é meu parceiro aqui no Empregabilidade. A Lívia, com o Ateliê dos Doces aí, faça sua encomenda, ligue lá, peça seu bolo, peça seu cupcake, seus doces, procure a Lívia lá, que ela está à sua disposição para atendê-la. E também quero deixar um abraço aí para o pessoal do CDL, do CDL Betim, Faculdade Pitágoras, a Marli, que está sempre ligada em todo o programa meu, a Marli está aí, ligada, me assistindo, não perde nenhum programa aí. Então, pessoal, fiquem com Deus, até semana que vem. Semana que vem a gente terá mais novidades vindo por aí. Tchau. Obrigado.